É engraçado, né, galera? Porque muita gente acha que simplesmente fazer uma música boa, simplesmente cantar bem ou tocar bem já é o suficiente para você construir uma carreira consolidada, já é o suficiente para você ganhar fãs, já é o suficiente para você ser um artista completo. Sinto dizer para essa galera que não é o suficiente, não. São pouquíssimos que conseguem realmente através só disso, mas na maioria das vezes não é, né? Se você for analisar os artistas hoje em dia que estão em alta, a galera que realmente faz a diferença, que tem uma carreira poderosa mesmo, que tem muitos fãs, normalmente eles não pensam só nisso de forma alguma. A parte musical é extremamente importante, porque é a nossa arte. A parte de você tocar bem ou cantar bem também é extremamente importante, porque é como você executa aquela arte, né? Isso aí de forma alguma pode ser negligenciado, mas a maioria das pessoas ignora ou simplesmente não percebe, não sabe ou não percebe o quanto é importante outras partes de simplesmente ter uma música boa e ser um bom músico, né? Ou um bom cantor, um bom instrumentista, que é a parte de performance de palco, que é a parte de comunicação com o seu público, que é a parte de marketing pessoal. A maioria das pessoas simplesmente ignora. Então tem um monte de gente que tem músicas boas, que canta bem ou toca bem, mas se veste de qualquer jeito, com a mesma roupa que vai na padaria, o cara vai fazer um show, e aí ele faz um show burocrático, ele não olha direito nos olhos do público, fala de qualquer jeito, bebe pra caramba, e enfim, ele pensa, é como se só ter uma música boa e ser um bom músico, um instrumentista ou cantor já fosse o suficiente para a carreira dele deslanchar. Mas não é assim, gente, não é assim mesmo. Então, essa parada faz tanta diferença que é até impressionante como muita gente ainda não percebeu, assim, tipo, dá vontade de sacudir. Galera, pelo amor de Deus, olhem para as outras partes, né? Olhe para como você se comunica com o seu público, olhe para como você interage com ele. Será que você está estimulando seu público a se divertir no seu show ou você só está lá executando e rezando para eles se divertirem, para eles curtirem? Não, você tem que conquistar isso neles. Você tem que tirar isso deles. Você tem que arrancar isso deles. Você tem que plantar isso no seu público. Você tem que plantar esse lance de que a sua música é legal. Não adianta só tocar e esperar que ele vai ouvir e vai falar, nossa, que música incrível. Não, você tem que implantar essa ideia na cabeça dele. E aí, você implantando essa ideia na cabeça dele, ele vai ouvir um pouco mais, vai falar, nossa, essa música é legal. E vai querer ouvir de novo, vai querer voltar no seu show, né? Então isso é extremamente importante, a maioria das pessoas ignora isso. Por quê? Eu não sei. Eu sei que me deixa agoniado, porque eu vejo muitos artistas que têm músicas maravilhosas, são baita instrumentistas ou cantores que não conseguem evoluir na carreira por causa disso. Isso me dá agonia, dá vontade de fazer alguma coisa assim, né? E sempre que eu posso conversar sobre esse assunto com essa galera, eu converso, porque eu gosto de... Primeiro que eu gosto de conversar muito sobre isso, né? Sobre performance, sobre marketing pessoal. E segundo que é uma oportunidade também de tentar dar um sacudão naquela pessoa. Tipo, cara, se liga, você tem um negócio incrível na mão, só que você não está usando 100% a seu favor, né? É a mesma coisa que você ter um carro com motor animal forte, potente, e andar com as rodas tudo destruída, pneu furado e a correia dentada arrebentada enfim, não adianta você ter um motor forte que o resto está tudo zoado, né? Tem que ser um conjunto das coisas, tem que ser a música boa, um bom instrumentista ou cantor e um bom artista, que o artista não é necessariamente só quem canta ou quem toca, e sim quem performa, né? Lembra que a gente tem que lembrar que a música ela é entretenimento também, então você tem que entreter o seu público. Se você não entretém eles, você está deixando muita coisa na mesa. Você não está usando tudo a seu favor para você realmente ganhar fãs, para você realmente crescer a sua carreira, para você desenvolver a sua carreira para que ela seja mais sólida e tenha mais longevidade, né? E tudo isso que eu estou falando, galera, tem um porquê, tá? Por isso que o título do vídeo é as 3 principais razões que você não pode negligenciar isso. Que é o seguinte, a primeira delas é o seguinte, galera, por que a pessoa vai no show? Por que a pessoa vai no cinema? Por que a pessoa sai de casa para ir fazer alguma coisa, para ir no seu show, por exemplo? Se ela quiser só ouvir uma música perfeitamente executada e maravilhosa, ela senta no sofá da casa dela, pega um cafezinho, pega uma taça de vinho e liga no som. Põe o CD, ou põe no Spotify, ou põe no YouTube, né? Ali vai estar a execução perfeita, vai ter a mixagem maravilhosa, né? E ela vai estar no conforto da casa dela, tomando o que ela quer, relaxando. E por que as pessoas preferem sair de casa
pagar para ir no show, assistir para ouvir a mesma música, porque elas querem ter a experiência de ouvir aquela música com o artista cantando na frente delas. Então, se elas quisessem só a música por si só, elas ficariam em casa. Elas não iam sair de casa para ir no show, muito menos pagando, né? Então, por que elas fazem isso? Porque elas querem ter aquela experiência de correr o risco de trocar um olhar com aquele artista, cantar junto com ele, né? Sentir o som, aquele som forte de um palco, com instrumentos orgânicos, né, acontecendo. Ela tem a esperança de que aquele artista vai fazer algo diferente no show dela, que ela nunca veria se ela não tivesse ido no show, que é o que normalmente acontece com os grandes entertainers, né? Eles fazem com que a experiência do público seja realmente uma grande experiência, que ela tenha contatos com coisas que elas nunca imaginariam ver se elas estivessem só na casa delas. E, né, fogos e negócio que voa e um palco que brilha e de repente na hora da música a luz fica vermelha, depois fica azul, enfim, tudo isso faz parte da experiência para você fazer com que aquilo se torne uma experiência muito mais rica do que simplesmente ouvir música, né? Isso é muito importante e é por isso que as pessoas saem de casa para ir no show, tá? Então esse é o motivo número 1, elas querem ter uma experiência. A segunda coisa, o motivo número 2 elas querem socializar. Uma coisa é você ficar em casa sozinho curtindo um filme, curtindo uma música, curtindo um clipe, enfim. Outra coisa é você fazer isso acompanhado com outras pessoas. Por isso que uma pessoa convida a outra, pô, vamos no cinema comigo? Porque ela quer compartilhar com outra pessoa, ela quer socializar com outra pessoa e compartilhar aquela experiência que ela está tendo que é boa, que é legal, né? Então, por isso que, senão as pessoas simplesmente iriam sozinhas, né? E por que a maioria das pessoas prefere ir acompanhada? Porque a parte de socialização, de você compartilhar com outra pessoa aquela sua experiência é importantíssima para o ser humano, né? Então, a pessoa indo num show, ela vai ter outras pessoas que gostam daquele mesmo artista. E é muito legal que num show de rock, por exemplo, muitas vezes a pessoa está lá curtindo e de repente ela esbarra na pessoa que está do lado, já começa a conversar, já troca uma ideia, já toma uma junto e vira amigo, né? Por quê? Porque é legal que as duas estão tendo aquela mesma experiência, elas criam essa empatia uma com a outra, e aí a pessoa às vezes nem conhece a outra e está lá abraçado com ela, cantando junto, enfim, elas querem socializar também, né? Então, primeiro, a pessoa que sai de casa para ir no show, ela quer uma experiência. Segundo, ela quer socialização. E o terceiro, ela quer história. Por que história? Porque ela fazendo tudo isso, ela vai ter uma história para contar, né? Aquela experiência de ir num show não é só ir no show. Ela vai no show, vai ter aquela experiência incrível e depois ela vai ter uma história para contar, né? Que uma das coisas, um dos nossos combustíveis de vida é história. A gente gosta de ter história para contar. Eu adoro contar das minhas histórias e experiências de vida, né? Por exemplo, o primeiro show que eu fui na minha vida, grande, o primeiro show realmente grande, foi o Rock in Rio de 2001, que eu fui ver o Iron Maiden, que eu era muito fã. E, cara, foi uma experiência absurda, eu me lembro de detalhes daquilo, eu me lembro do tênis que eu fui, eu me lembro que o tênis saiu todo enlamaçado porque tava muito quente, né, no Rio de Janeiro, e era um gramadão que um monte de gente pisoteando no gramado, acabou e virou barro, né? Então na parte da mesa de som para trás, assim, era uma poeira que subia a 3 metros de altura, uma poeira marrom, assim, de barro mesmo, né? E já da mesa de som para frente, né, em direção ao palco, era poça de lama. Por quê? Porque estava tão quente que a galera tava pegando mangueirão, assim, mangueira de bombeiro e jogando no público para o público se refrescar um pouco. Olha que loucura. Então, da mesa de som para frente estava uma poça de lama e da mesa de som para trás estava uma poeira de 3 metros de altura. Então, isso é uma experiência... Era gostoso estar na poeira e na lama? Não, não era, mas, cara, faz parte da experiência, né? Criou histórias para contar. Eu me lembro que o negócio estava tão cheio que eu tinha que fazer a escolha, né? Ou eu ficava com a mão aqui, ou aqui, ou aqui. Eu não conseguia ficar transitando de um para o outro, eu não tinha essa liberdade, estava tão cheio, tão apertado que para passar a mão daqui para cima, assim, ó, era tipo, eu demorava uns 10 minutos para conseguir levantar os braços, né, de tão lotado que aquilo estava. E quando alguma figura lá do outro lado do público queria passar, ele empurrava um pouquinho a pessoa do lado de cá, essa pessoa tombava, esbarrava na outra e virava tipo um dominó, assim, sabe? Aquela brincadeirinha de dominó de um empurrando o outro.
E aí o que acontecia? Aí eu sentia sendo empurrado por um lado, assim, eu ia inclinando pro lado, só que meus pés eu não conseguia, tipo, tava com o pé junto assim, não conseguia pisar pro lado para não cair, porque tinha outro pé ali, então eu ficava com os dois pés firmes, tipo o João Bobo, assim, e aí eu era empurrado pro lado, eu só inclinava assim, aí acabava apoiando no corpo do cara do lado, e ele entendia, porque tava todo mundo no mesmo barco, e aí quando eu ia ficar assim, ó, aí eu esperava alguém lá do outro lado, devolver um empurrãozinho pra gente, opa, voltar pro ponto zero, né, então, cara, olha que loucura, né? E eu me lembro disso claramente, por quê? Porque é história. Eu posso passar aqui, eu não vou fazer isso nesse vídeo, senão vai ficar um vídeo de 5 horas, mas eu consigo ficar uma tarde inteira falando de todas as experiências que eu tive naquele Rock in Rio, né? E por quê? Porque foi uma experiência. E eu socializei com pessoas e eu criei uma história que eu vou levar pro resto da minha vida, né? Independente do que aconteça, né, na minha vida, agora ou quando eu estiver mais velho, eu ainda vou lembrar daquela história. A não sei que eu perca a memória, né? Que deu uma treta aqui que eu não lembro de mais nada, mas é que essa história vai ficar gravada na minha cabeça, na minha mente. Foi o primeiro show que eu fui, na banda dos meus sonhos, que eu era muito fã do Iron Maiden. E foi um show épico, porque eles gravaram um DVD naquele Rock in Rio. E eles estavam. E foi no disco que eles estavam voltando com aquela formação com Bruce Dickinson, com Adrian Smith. Porque antes era outra formação, aí eles voltaram e esse foi o primeiro disco, a primeira turnê, e eu fui nesse show, então foi épico e eu tenho essa história para contar, né? Então, esses são os 3 motivos do porquê que você tem que criar uma experiência para o seu público. Porque aí você cria essas 3 coisas que vão fazer ele sair de casa para ir no seu show na segunda vez, na terceira vez, na 10ª vez, né? Por quê? Porque você cria as 3 coisas que são importantíssimas para o público, que é socialização, uma experiência, e isso junto cria história para ele contar para os filhos e para os netos. Então proporcione isso para o seu público de verdade, né? Se você checar essas três caixinhas aí, né, dar um checkbox ali, conseguir criar uma experiência, conseguir fazer eles socializarem mais e conseguir criar história para eles contarem para os filhos e para os netos, pronto. E aí sim você vai conseguir construir uma legião de fãs extremamente fiel que vai no seu show 2, 3, 10, 20 vezes. Então nunca mais negligencie isso. Você é um músico, você é cantor ou instrumentista, mas você é um entertainer. Entenda isso. Entretenha as pessoas, leve experiência para eles.